Bom dia, irmãos. Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica da Vila Yara. Eu sou o presbítero Tom e hoje a gente vai seguir com o tema que nós temos explorado ao longo dessa revista que nós adotamos, no Evangelho de João, a lição número 8. Como vocês que têm aí já têm acompanhado essas lições, né, devem ter percebido que a gente está num modelo aqui diferente. Eu não tive dificuldades em conseguir ir para a igreja para poder fazer a gravação. Então, hoje eu estou fazendo a gravação aqui da minha casa. Mas vamos até aproveitar para ter um recurso um pouco melhor, porque gravando da minha casa, do meu notebook, eu consigo compartilhar com os irmãos o material que eu preparei. E aí a aula fica um pouquinho mais dinâmica, a gente aí usando alguns recursos visuais para essa nossa jornada, tá? Para você que está chegando agora, nós somos a classe de adultos de escola bíblica. Ela, nesse contexto do coronavírus, tem se reunido digitalmente, virtualmente, ou seja, você está nos acompanhando acessando pela internet. Nós estamos acompanhando esse livro aqui, o Evangelho de João, da editora Cristã Evangélica. Ela tem sido a nossa parceira de caminhada na produção de conteúdo que nós temos usado na Escola Bíblica Dominical, ok? Então, aproveitando que nós estamos aqui no contexto de casa, daqui a pouco eu vou compartilhar o material que eu preparei, mas eu queria falar um pouquinho a respeito do Evangelho de João. O Evangelho de João, para mim, ele é um dos meus preferidos, tá? E sempre que eu estou lidando com alguém que é novo na fé, que é recém-convertido e que demonstra ter interesse em estudar as Escrituras, eu sempre recomendo que ela comece a leitura pelo Evangelho de João, tá? É um livro simples, de fácil entendimento e que tem um caráter bastante evangelista. Porque João, quando escreveu esse livro, ele realmente focou na pessoa de Cristo como Deus, como Salvador e nosso Salvador. E se você, por exemplo, já é do meio cristão, já é evangélico, é convertido, mas é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de fazer leitura bíblica anual, ou tem dificuldade de conhecer e de interpretar as Escrituras, eu recomendo que, e todo mundo normalmente começa por Gênesis, mas os livros que foram dedicados para a igreja foram os livros do Novo Testamento. O público para qual os livros do Novo Testamento foram escritos foram para a igreja. Então, eu sempre recomendo que se comece por livros do Novo Testamento e eu sempre recomendo que se comece pelo livro de João. Então, se você não tem o hábito de fazer leitura bíblica anual, uma leitura da Bíblia completa, pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, você lê o livro de João. Ele é essencial, ele fortalece a nossa fé, ele tem um caráter evangelístico e ele sempre traz ao nosso coração a obra de Deus, de Jesus, enquanto aqui estava na terra, tá? Essa fica uma dica e eu já vou compartilhar com vocês o material que eu preparei. O Evangelho de João, a superioridade de Cristo. Como eu falei, nós estamos aqui no capítulo 8 da nossa lição. O que a gente quer dizer com a superioridade de Cristo? A superioridade de Cristo em relação a quê? Lembre-se que o texto foi escrito para uma comunidade que já lidava com a religião, com uma cultura religiosa forte, e que já tinha os seus grandes nomes dessa religião. Então, quando a gente fala do povo judeu, eles já tinham no seu histórico, né, um catálogo enorme de celebridades religiosas, começando por Abraão, passando por Moisés, Davi, todo esse panteão de nomes estava sempre ali sendo citado como referência, citado nas escrituras, citado como exemplo, no que diz respeito à vida espiritual e religiosa. Então, era um público que já lidava com isso, e obviamente também o público de forma mais abrangente, aqueles que eram de outras religiões, ou que estavam submetidos a outra estrutura ou ambiente. O objetivo de João é apresentar que Cristo, apesar de todos esses recursos, de todas essas coisas, Cristo tem um caráter superior a todas elas. Então, uma vez que, tendo alcançado a fé em Jesus, todas as outras coisas ficam submetidas ao senhorio de Cristo, tá? Mas a gente vai entender melhor esse conceito à medida que a gente for evoluindo aqui no papo. Os meus colegas, meus irmãos de ministério,
que vem explorando, né, a lição. A gente está na lição 8, que vem trazendo as aulas, pastor Ageu, o irmão Nelson, a Cleusa, o Fábio Trujillo, o Fábio, já tem explorado esse livro, então eu sei que eles já falaram bastante, de forma bem enfática, a respeito do objetivo de João, que era mostrar, nesse livro, que era mostrar a divindade de Cristo. E aí o texto que eu leio com vocês esses, porém, foram registrados, né, isso que foi registrado no livro, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do livro como um todo. Mas nessa lição, onde a gente vai explorar o capítulo 8, o objetivo é que a gente compreenda que Jesus é Deus e que o seu ministério aqui na Terra prova a superioridade que ele tem. E aí eu leio com os irmãos o texto que é o texto-chave da lição, que está em João capítulo 8, verso 12, que diz o seguinte: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O livro de João, no capítulo 8, ele vai explorar momentos-chave do ministério de Jesus, onde ele vai apresentando Jesus como Jesus diante de algumas situações, ou diante da forma como falava a respeito de Deus, foi demonstrando ser superior a todas as referências religiosas que já existia naquela época. O objetivo de mostrar a superioridade de Cristo em relação às outras é que, uma vez determinada que Cristo é superior, todos os outros aspectos da vida ficam submetidos à sua superioridade. Portanto, todos então deveriam seguir, obedecer e submeter-se a Jesus. E o primeiro exemplo que a lição propõe é mostrar a superioridade de Jesus em relação à lei. Que lei? A lei mosaica, a lei que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai e que já datava de séculos com as quais os judeus lidavam, e que para os judeus, né, daquela época, aquele grupo religioso era a referência máxima de como lidar com as situações. E Jesus, à medida que ensinava a respeito de Deus e falava coisas profundas, passou a incomodar muito desse grupo religioso. E aí, no capítulo 7 do livro de João, conta que Jesus ensinava com muita frequência, ele tinha ali uma plateia cativa. E no capítulo 8, conta que Jesus ele estava na tinha ido para o Monte das Oliveiras, e no dia seguinte, todas aquelas pessoas que estavam estudando, ou seja, ouvindo Jesus a respeito dos ensinamentos que ele estava proferindo, retornaram para ouvir ele mais uma vez. E nesse momento, alguns religiosos, né, judeus, que tinham como objetivo provar Jesus para tentar pegar ele em alguma falha e criar uma armadilha para ele, para poder desvalorizar a pessoa dele, para poder descredenciar, né, tirar qualquer autoridade que ele tivesse sobre o ensino da lei. Então eles estavam ali não para ouvir os ensinos de Jesus, mas para achar oportunidades para tentar criar armadilhas para Jesus. E nessa ocasião, Jesus então retornou, foi lá para o Monte das Oliveiras. Aquelas pessoas que já estavam acompanhando ele há alguns dias vão até lá também para continuar ouvindo a seu respeito, quando os judeus trazem ali, naquela situação, uma mulher acusada de adultério. E pela lei mosaica, o adultério deveria ser punido com apedrejamento. Então, qual era o objetivo dos judeus? Ao apresentarem ali naquele palco com todas aquelas pessoas, né, criarem aquele tumulto, era expor Jesus e criar para ele uma armadilha. Porque qual era o objetivo? Eles colocaram a mulher adúltera ali no centro daquela reunião e perguntaram a Jesus, expuseram o caso dela em público e indagaram Jesus o que deveria ser feito com ela. Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés, Jesus estaria infringindo uma lei civil do governo romano, porque quem controlava aquela região naquela época ali da Palestina era o Império Romano. E só o Império Romano poderia estabelecer pena de morte. Os judeus eles podiam legislar de acordo com as leis religiosas que eles seguiam, mas pena de morte eles não poderiam aplicar.
era um atributo exclusivo do governo romano. Se Jesus dissesse naquele momento que a mulher deveria ser apedrejada, eles iriam aproveitar aquele momento para dizer que Jesus estava se colocando acima da lei romana e determinando a morte, e que era um crime. Então eles teriam pego Jesus numa falha. Mas se Jesus dissesse não apedrejem a mulher, eles alegariam que Jesus era contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, que está lá registrada em Deuteronômio capítulo 22, vai dizer que os adúlteros tinham que morrer, era pena de morte e por apedrejamento. Então, qualquer uma das duas respostas que Jesus desse ocasionaria uma situação pelo qual os judeus poderiam acusá-lo. No entanto, Jesus, ali, além de ser um sábio, um conhecedor profundo das Escrituras, é um homem profundamente espiritual e sabia em que contexto ele estava, qual era o contexto, qual era o objetivo final daqueles homens, e ele responde ali enquanto está agachado no chão, responde para aqueles homens que aquele que não tivesse nenhum pecado fosse o primeiro a tirar a pedra, enquanto ele escreve com o dedo no chão. Diante desse argumento, nenhum daqueles homens, muito provavelmente porque tinham ou consciência interna de que haviam ou cometiam delitos dos quais Jesus estava mencionando, ou porque era de conhecimento público algum comportamento deles, e diante dessa situação eles não poderiam se outorgar não ter nenhum pecado, e portanto não poderiam apedrejar aquela mulher. E não fazendo isso, não era Jesus que tinha dito faça ou não faça. Então eles abandonaram aquela mulher ali exposta publicamente, provavelmente chorando. Jesus a acolhe e a orienta com amor a seguir em frente, mas que não voltasse a pecar e saísse em paz. Então, não podendo fazer nada contra as palavras de Jesus, eles foram embora, exceto a mulher. E Jesus, ao olhar para ela e conhecer o contexto de vida em que ela estava, a despediu dizendo vá e não peques mais. Ou seja, Jesus se mostrou superior à lei, porque diante da sua capacidade divina, da sua posição divina, de como homem, ele conhecer todos os ensinamentos ao qual os judeus estavam fazendo referência. Mas como Deus, ele conhecia todo o contexto do coração humano, e ele se posiciona numa interpretação mais profunda da lei. Não é só uma questão de punir as pessoas que cometeram o pecado, mas como é que o coração dessas pessoas é transformado. Então Jesus ali se apresentou apresentou a sua superioridade em relação à lei. E por que isso? Porque os judeus estavam como religiosos, se submetiam apenas àquilo que era aparente, ou apenas à observância da lei. E o que Jesus estava mostrando é que ele estava se apresentando como alguém que estava acima da lei e que, portanto, merecia essa posição maior. Na sequência, quando a gente entra no texto, ainda no capítulo 8, mas aí a partir do verso 12 e 20, nós vemos a superioridade de Jesus em relação ao testemunho, daquilo que Jesus testemunhava de si mesmo e que o texto também testemunha de Jesus. No Antigo Testamento, Deus é chamado de luz. E durante ao longo do seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação por meio dele. E uma delas, no verso 12, é se apresentando como sendo a luz do mundo. E a luz do mundo para aquele público sempre foi algo que se relacionava ao Deus, principalmente quando você olha a Deus, né? Principalmente quando você olha os textos do Antigo Testamento. Deus era chamado de luz. Então Jesus testemunha de si que ele é a luz do mundo, que ele é a água da vida, que ele é o pão da vida. Tudo isso ele mesmo testificando para aquelas pessoas quem ele era, associando a sua pessoa diretamente à pessoa de Deus e o caminho pelo qual os homens poderiam ser reconectados, religados a Deus, serem salvos do pecado e voltarem a ter intimidade com Deus. Naquele momento, os religiosos questionavam esse testemunho de Jesus porque eles estavam mais preocupados com a aparência. E sendo Jesus um homem simples que era,
eles levavam em consideração algumas regras a respeito do testemunho que demandava ver outras testemunhas para poder testificar que alguém era ou não era. Por exemplo, se alguém cometesse um crime, se ele era culpado ou inocente. A lei dizia que um testemunho deveria ser corroborado por pelo menos 2 testemunhas, que de fato era verdade. Entretanto, este julgamento, dessa forma, é baseado nas aparências. E o que Jesus estava aproveitando naquele momento para declarar aos ouvintes quem era a sua outra testemunha, que era Deus. Deus testificava, através das coisas que Jesus realizava, que ele era quem ele dizia ser. Então, Jesus ali, ele também demonstrou a sua superioridade em relação ao seu testemunho. Na sequência, nós temos Jesus mostrando a sua superioridade em relação à identidade. Por quê? Jesus ele se apresenta de forma enigmática alguns momentos, ciente de que o Espírito Santo é quem conseguiria decifrar e evidenciar para aqueles que estavam alcançando a verdadeira fé qual era a sua verdadeira identidade. E ele se apresenta como, por exemplo, eu sou lá de cima. E para aquele público, quem era lá de cima? É um contraste, porque lá de cima sempre está falando de uma esfera superior onde se encontra Deus. Em outros momentos, ele fala, eu sou aquele que fala e que faz a vontade do Pai. Novamente, mostrando a relação íntima que a sua identidade tinha com Deus Pai. E por fim, Jesus ali, quando o texto entra no verso 31 e vai até o 54, mostra a superioridade de Jesus em relação à sua mensagem. Jesus, então, ele traz uma mensagem libertadora. Apresenta Deus como Pai, apresenta Deus como Salvador, justo juiz, mas apresenta Deus como aquele que está indo em direção ao homem para resgatá-lo do pecado. A sua mensagem tirava toda aquela camada fria, religiosa, de comportamento de aparências, para trazer uma mensagem simples, mas poderosa, de que aqueles que permaneciam nos ensinos que Jesus estava trazendo, a sua mensagem, permaneceriam em Deus. Ou seja, ele está mostrando a verdade a respeito de si. A lição aqui fala que do verso 32 ao verso 36, notamos que Jesus desvia o olhar dos que creram e se volta para aqueles que não creram, que é aqueles que ainda não tinham acreditado na sua mensagem. E ele passa de um discipulado para um evangelismo, ou seja, ele para de falar diretamente com aqueles que já tinham crido na sua mensagem e que eram seus discípulos, e se volta para aquelas pessoas que não criam nele ainda com uma mensagem evangelística. E aí ele fala, então, nesse momento, quando ele usa deixa eu ver aqui, quando ele fala que a sua palavra é a verdade, que ela está associada à sua pessoa. E nesse sentido, ele está apontando para as suas palavras, mas também para si, como quem diz, eu se apresentando para aquelas pessoas. Eu sou a verdade. E somente eu posso libertar vocês da escravidão em que vocês vivem. Então, Jesus, no capítulo 8, apresentado aqui por João, vai mostrando que Jesus, em seu ministério na terra, ele mostrou-se completamente conhecedor da lei judaica, da lei mosaica, mas superior a ela, porque ele tinha completa capacidade de aplicá-la da forma mais profunda, do qual o homem que está preso às aparências não conseguia. Ele também fala a respeito do seu testemunho de si mesmo, quem era ele, e de como a sua identidade era revelada para aqueles que criam. E como, através da sua mensagem, ele se apresentou como Salvador, como a verdade e como o único caminho para libertar as pessoas da escravidão, do pecado ao qual elas estavam submetidas. Então, de uma forma rápida aqui, eu passei pelo texto e pelos principais pontos que o capítulo 8 de João tenta expressar. Mas aí eu trago essa reflexão para os dias de hoje e avanço aqui no meu material. Qual era o objetivo de João?
uma vez apresentando Jesus como Deus e como superior a todas as outras coisas que guiavam a vida das pessoas, o que ele está tentando estabelecer é que, sendo Cristo superior a qualquer dessas coisas, todas essas coisas estão então submetidas ao senhorio de Cristo. Então, Cristo é superior à igreja, Cristo é superior às religiões, Cristo é superior aos governos, Cristo é superior às corporações, Cristo é superior ao dinheiro, Cristo é superior ao poder, Cristo é superior à fama, Cristo é superior à tecnologia, Cristo é superior a todas essas coisas que hoje têm ditado a forma como nós vivemos a nossa vida. Então, como naquele público original para o qual João escreveu o livro, precisavam ter estabelecida a divindade de Cristo e a sua superioridade, nós aqui em 2020 também precisamos, de novo, com esse olhar, orar ao Espírito Santo para que o texto entre nos nossos corações e que também nos revele de forma sobrenatural a divindade e a superioridade de Cristo em relação a todos os outros aspectos da nossa vida. Por quê? Porque se Cristo é superior, nós estamos submissos a Ele e precisamos viver a vida de acordo com o que Ele falou. E estamos vivendo hoje num momento que as pessoas vivem a vida de acordo com as suas necessidades, as suas vontades, os desejos do seu coração. E o desejo do coração está sempre voltado para a satisfação individual. Nós precisamos sair dessa prisão e olhar para Cristo com o senhorio e a liberdade que só Cristo pode oferecer. Então, o que a gente está vivendo hoje? Hoje, até mesmo num cenário que a gente tem hoje de redes sociais, em que todo mundo ganhou voz, como é que a gente... e todo mundo quer dizer para o outro como é que ele deve viver a sua vida, ao invés de eu ficar discutindo com você se a ideologia A é melhor que a ideologia B, ou se a filosofia A é melhor que a filosofia B, e entrar em conflitos entre a minha opinião a respeito desse assunto, a minha opinião a respeito daquele assunto, a minha posição política, a minha posição doutrinária, na verdade você precisa pegar tudo isso no primeiro momento e submeter à superioridade de Cristo. E Cristo é quem estabelece para nós o que é certo e o que é errado e como é que a gente deve viver a vida. Então, Cristo é superior aos diversos tipos de ideologia que hoje tentam determinar as nossas opiniões. Ele é superior às ideias que hoje tentam controlar o comportamento humano. Marxismo, materialismo, humanismo, esquerdismo, direitismo, modismo, enfim, não importa quantos ismos, a figura de Jesus Cristo é superior a todas elas. Então, quando eu estou diante de uma ideia de Cristo que parece se opor a uma ideia, a uma ideologia, alguma filosofia que eu adoto, então fica claro que aqueles que alcançaram fé em Jesus não tem dúvida de que superior é Cristo. Ele abandona o que está trazendo conflito com a vontade de Cristo para seguir a vontade do seu Senhor. Então, a superioridade de Cristo, ela é completa e total em todos os aspectos da vida do homem. Ele é superior ao seu time de futebol, ao seu hobby, à sua carreira, à sua reputação, ao seu ego, à sua autoestima, é superior à sua opinião, aos seus vícios e ao seu pecado. Hoje, nós vemos a figura de Cristo, muitas pessoas se relacionando à figura de Cristo de uma forma distante e superficial. Alguns chamam Cristo de o maior psicólogo que existiu, outros que ele era só um profeta, outros que era só um homem sábio, outros dizem que Jesus era um pacifista, outros dizem que Jesus era um líder, né, humanitário. Ele era todas essas coisas e nenhuma delas, porque na verdade ele era Deus. E em sendo Deus, todas as outras coisas, ele poderia ser qualquer outras coisas, e todas essas coisas estão diretamente relacionadas ao seu caráter, ao seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Então, quando Jesus diz para os seus discípulos, amem ao próximo, e você diz, puxa, mas eu sou corintiano, e meu próximo é palmeirense, como é que eu faço isso? A superioridade de Cristo é superior a essa questão. Eu estou trazendo um exemplo simples. Então, não importa que ele seja palmeirense e eu corintiano. Na superioridade de Cristo, na submissão que eu reconheço que Ele é o Senhor, se Ele diz que eu devo amar o meu próximo,
eu devo então seguir de acordo com o que ele falou e não mais com todos os outros pressupostos que eu tinha. Se naquela época de Jesus eles tinham uma série de referências espirituais, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, ao qual eles queriam comparar Jesus e dizer que essas figuras eram maiores que Jesus, João está apresentando Jesus como uma figura maior que qualquer outra, de qualquer outra coisa. Então, não importa, irmãos, quais sejam dos aspectos humanos aquilo que está guiando a sua vida. Não importa. Eu tentei colocar aqui uma lista enorme de possibilidades, de ideias, ideologias, filosofias, coisas do aspecto da vida cotidiana, carreira, família, igreja, time de futebol, opinião, ideologia, filosofia, para mostrar que todas elas estão submetidas ao homem que encarnou, né, ao Deus que encarnou, que andou nessa terra, ensinou e falou a respeito de si como o único caminho para a liberdade e para Deus, se entregou no nosso lugar, morreu no nosso lugar, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou, vencendo a morte, e hoje está sentado à destra de Deus, como o rei que ele é. Esta superioridade, este senhorio de Jesus, ele não pode ser compartimentalizado, ele não pode ser minimizado. Você não pode lidar com ele só com uma pequena fração. Quando nós conhecemos a Cristo, tudo que ele tem que impactar a nossa vida. Porque ele é Deus. E de novo eu leio o texto de João 8,12. Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, era uma mensagem simples e tão poderosa quanto a que eu comuniquei, que eu queria falar com vocês hoje. Qual é a conclusão? Que uma vez que a gente reflita sobre a superioridade de Cristo, uma vez que a gente entenda que ele é superior, nós precisamos lidar com o conceito da submissão, porque se ele é superior, então nós estamos submissos à sua superioridade. E ao crermos na superioridade de Jesus como Deus, a nossa resposta correta a essa superioridade é a nossa completa e total submissão. No mundo que hoje se sente tão independente, tão autossuficiente, é uma mensagem de confrontação, mas é uma mensagem de convite. Não é uma questão de submissão pela submissão. É uma submissão ao Deus que nos amou de forma tão profunda, que se entregou em nosso lugar, e que cujas regras, leis que estabelece, servem para o nosso bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, perdoar, tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, fazer o bem, exercer os dons espirituais que o Senhor nos concede em prol do reino. São todas regras que são para o nosso próprio benefício e para a expansão do reino daquele que agora, nesse momento que nós aceitamos ele como Salvador, se torna o nosso rei. Então, essa é a grande mensagem. Ao João, ao apresentar Jesus como superior a todas as outras coisas, estava mostrando para o seu público que a partir dali, tudo o que nós éramos e todas as coisas que nós fazíamos estavam submetidos à sua autoridade. Então, aqueles que viviam de acordo apenas na obediência da lei, foram confrontados de que Jesus era superior à lei e que ele tinha uma interpretação muito mais profunda da vontade de Deus a ser seguida. Então, era a Cristo que a sua submissão deveria estar, e não mais na lei mosaica. E assim com todos os aspectos da vida. Eu não sei o que tem determinado a sua opinião, não sei o que tem determinado a sua rotina, o seu modo de vida, as escolhas que você faz. O que eu estou te apresentando é o convite que João faz. Reconhecer a superioridade de Jesus e submeter a ele. Deixar que ele nos guie. Essa é a mensagem da lição da Escola Sabatina número 8, a superioridade de Jesus. Jesus é superior a tudo o que nós conhecemos. E nesse momento de tantas dúvidas, de pandemia,
de governos entrando em conflito. Nosso país, que está dividido politicamente, e essa divisão política tem se estendido a outros tipos de divisão, inclusive divisão familiar. As opiniões se confrontam. As pessoas todas se sentem donas das suas verdades particulares. Jesus apresenta uma verdade única e absoluta, a do seu papel como Salvador e Deus, que nos reconecta ao homem e nos coloca no nosso devido lugar, no nosso verdadeiro lugar. Nos chama de filhos e amigos de Deus e nos tira dos olhos todas as vendas que antes determinavam os nossos comportamentos, para que a gente possa viver de acordo com a vontade dele. Essa é a minha oração para você nessa manhã, que você possa ter entendido, compreendido e essa verdade tenha encontrado um terreno fértil no seu coração, que nós possamos viver de acordo com o Senhor das nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e fortaleça em todas as coisas. É a minha vontade e a minha oração para você, em nome de Jesus. Amém.